Telespectadores, nós queremos que vocês entendam o que é um processo jurídico. Como se desenrola um processo jurídico? Bem, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que como foi que tudo começou no princípio de todas as coisas. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que quando o Eterno criou todas as coisas, quando Elohim Adonai criou o universo, uma das suas criaturas que ele trouxe à existência, belo, perfeito, harmonicamente, inclusive no próprio livro do profeta Ezequiel 28, descreve essa criatura como uma criatura que era perfeita em todos os seus caminhos. Ele era belo, era um filho do Eterno, era lindo, harmônico, o Melahim, ele era perfeito. Gostaria que vocês, por acaso, entendessem quem era este Melahim. Ele participava dos segredos do Eterno. Ele estava presente quando o Eterno fazia todas as coisas. Este Melahim sempre estava presente quando o Eterno criava. Ele, junto com os outros Melahims, ele cantava jubilosamente e se alegrava, prezados ouvintes. Em Ezequiel 28, prezados ouvintes, a Bíblia nos diz como era este indivíduo no princípio. 28, versículo 15, nos diz: perfeito era em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou a transgressão da Torá em ti. Sim, prezados telespectador, aquele ser perfeito, belo, que participava sempre junto do Eterno, que estava sempre ao lado dele, aquele ser, gradativamente, ele foi se afastando de Adonai. Aquele ser belo, a Bíblia diz no versículo 16, na multidão do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e transgrediste a Torá. Como foi que comércio se desenvolveu ali nos céus? Que tipo de comércio aconteceu ali antes de haver mundo, antes de haver sido criado antes de ter sido criado o nosso planeta? Bem, gostaria que vocês entendessem, para que vocês pudessem compreender, prezados telespectadores, o que é um processo jurídico. Um processo jurídico do universo é aberto, ou foi aberto, exatamente por causa de uma questão. O Eterno, ele criou um livre-arbítrio. Era chamado o livre-arbítrio dos Melahims. O livre-arbítrio dos anjos. O que era o livre-arbítrio dos anjos? O que vinha a ser o livre-arbítrio destes Melahims? Bem, prezados ouvintes, eu gostaria que vocês entendessem que o livre-arbítrio é como se você tivesse... Como foi que o Eterno criou o livre-arbítrio? Assim como criou o livre-arbítrio lá no Éden para o homem e a sua mulher, assim também, antes de haver mundo, o Eterno criou um livre-arbítrio aqui no universo. E o livre-arbítrio do mundo, a palavra do Eterno diz que, exatamente, que havia trevas sobre a face do abismo. As trevas sobre a face do abismo. Sim, prezados ouvintes, quando esse nosso universo foi criado, exatamente neste ato que ficava um planeta, que ficava um tipo de asteroide, um tipo de pedra no vácuo do ar, e as trevas sobre a face do abismo, o Eterno proibiu que os seus Melahims ali fossem. O Eterno proibiu que os seus anjos ali visitassem. Então, prezados ouvintes, o Eterno disse imediatamente que uma prova do seu amor, uma prova de que vocês me obedecem porque me amam. Então o Eterno criou o livre-arbítrio dos Melahims. E pediu que os Melahims não tocassem naquela região, naquela região de trevas, naquela região onde ficava o abismo, numa região onde estava exatamente a
área que hoje compõe o nosso mundo. Mas aquele indivíduo perfeito, belo, que era assim em todos os seus caminhos, ele começou a questionar a Adonai. Ele começou a questionar ao Eterno. Ele começou a duvidar do Eterno. E nesta dúvida, quando ele começou a fazer o seu comércio entre os melahins, e ele começou a dizer: nós somos os escravos, por que nós não podemos tocar naquela região que o Eterno proibiu? E ele começou a multiplicar o seu comércio, ele começou a propagar as suas ideias, e começou a dizer que a Torá era péssima, que este mandamento que o Eterno criou era uma coisa que privava a liberdade. Exatamente, ele começou a chamar da transgressão da Torá como liberdade. Então, aquele indivíduo começou a propagar suas ideias, e foi no local em que o Eterno, prezado telespectador, proibiu que ali estivesse. E ele transgrediu. E então começou a propagar para os outros melahins que também acompanharam em seu delito. Neste momento, o Eterno então fechou o trono. E ele veio até os melahins. E o Eterno teve uma reunião com os seus melahins. E ao ali ter uma reunião com os seus melahim, o Hashem disse claramente e explicou longamente os motivos pelo qual ele levou a mostrar se os melahins